Olá, tudo bem? Sou João Pereira. Hoje vamos falar sobre a pintura, o mundo mágico das cores. Talvez você seja como eu, que gosta de desenhar e também pintar. Mas hoje vamos abordar um pouco sobre algo que é muito importante antes mesmo de começarmos a pintar. Vamos abordar aqui três passos importantes para pintarmos e pintarmos bem. O primeiro passo é sobre a teoria das cores. Segundo a teoria de Newton, a luz branca atingiu um prisma de vidro e este refletiu as 7 cores do arco-íris, como a gente vê, sendo que o vermelho tem o maior comprimento de onda de luz, o verde o médio comprimento de onda de luz e o azul o menor comprimento de onda de luz, formando o padrão de cor RGB. Vamos ver então como a cor reage tanto na luz como no pigmento. Vamos ver os padrões de cores RGB e CMYK. Misturando o vermelho com o verde na luz vai dar amarelo. O azul com o vermelho dá magenta e o azul com o verde dá ciano, formando as 3 cores do padrão de cor CMYK, né? Isso porque temos um fundo preto, a ausência de cor. E juntando todas as cores vai dar branco, isso no padrão de cor da luz, né? No RGB. Agora vamos pegar um fundo branco e vamos usar as 3 cores do padrão de cor CMYK para impressão. Misturando o ciano com o magenta dá azul, o ciano com o amarelo vai dar verde e o amarelo com o magenta dá vermelho, formando, ao contrário, as 3 cores da luz, padrão de cor RGB. E misturando as 3 cores no pigmento vai dar preto. Vamos entender então como funciona o disco cromático ou círculo cromático das cores. Estamos usando aqui as cores opacas, né, no pigmento. Então, vermelho, azul e amarelo como primárias. Misturando 2 primárias, como o amarelo e o vermelho, dá laranja, como a gente viu. Misturando o amarelo com o azul, a gente está obtendo uma cor verde, né? Então, se a gente colocar uma porcentagem mais de azul, claro, vai ficar um verde mais azulado, ou como alguns chamam, verde azuláceo, né? E se colocar mais amarelo, vai ficar um verde mais amarelado também. Então, depende da porcentagem de cada cor que a gente coloca. Vamos então misturar agora, acrescentar aqui um pouquinho do verde. Vamos misturar agora o vermelho com azul. Vamos ter agora um violeta. Aquela mesma história, se a gente colocar uma porcentagem de uma determinada cor, como por exemplo o vermelho, então vai ficar um violeta mais puxado para o vermelho, certo? Então temos as 3 cores primárias, o vermelho, azul e amarelo, e as 3 secundárias, o verde, azul e o violeta, certo? Então as 3 primárias, amarelo, vermelho e azul. Agora, para a gente obter uma cor terciária, basta misturar uma cor primária com a secundária. Por exemplo, eu peguei o laranja, que é uma cor secundária, e misturei com o vermelho. Então, vamos ter uma cor próxima do vermelho, né? Um laranja avermelhado. Se misturarmos o amarelo com o laranja, também vamos ter uma cor puxada para um amarelo alaranjado, próximo ali do ocre. Lembrando que o ocre pode ser acrescentado verde. E se pegarmos um amarelo e misturarmos com um verde, vai dar um verde mais... um verde claro, é conhecido também como um verde inglês, né, na pintura a óleo. E pegando um verde misturando com azul, temos um verde mais azulado, né? Ou um azul esverdeado. A nomenclatura não importa muito, a questão é saber a sequência das misturas, ok? O que estamos misturando. Então, do mesmo jeito, pegando uma cor primária, que é o azul, misturando com a secundária, que é uma violeta, vamos ter aí um roxo mais escuro, né? E do mesmo jeito, o vermelho com o violeta vai ter uma cor próxima aí do vermelho escuro. Então vamos ver agora o que é cor complementar, bastante importante na parte da pintura. No disco cromático, a cor complementar basicamente são as que estão em oposição, uma de frente para a outra. Fazemos primeiro aqui com as cores primárias e secundárias, né? Veja que elas estão em oposição, em posições opostas, né? E as outras também que misturamos no disco cromático. Mas como aplicar isso na prática? Digamos que estamos pintando algo vermelho, uma maçã, por exemplo.
Em vez de a gente pegar uma cor, um vermelho mais escuro, por exemplo, e pintarmos, para usarmos de forma correta, podemos fazer o seguinte: pegamos o verde, que é a cor complementar do vermelho, e usamos na sombra o verde misturado com o vermelho, que vai dar um marrom. Então a gente pode obter vários marrons bonitos misturados com verdes, com vermelhos, com laranjas, com vermelhos mais escuros e mudando a tonalidade também. Então a gente obtém a cor certa, né? A cor complementar misturando essas duas cores. Do mesmo jeito na laranja, né? Qual a cor complementar do laranja? A gente vê no disco cromático que é azul. Então vamos lá, vamos pegar um azul e vamos aplicar aqui na parte da sombra misturando com o laranja. Azul com laranja vai dar esse tom, né, cinza cromático, a cor correta tecnicamente para a sombra. O segundo passo para aprender a pintar bem é estudar sobre luz e sombra. Temos aqui uma esfera, onde a luz artificial está batendo diretamente contra ela, e é basicamente aprender o seguinte, que no ponto onde a luz bate diretamente fica bem mais claro, né? Dependendo até da intensidade da luz, ele fica bem branca, né? Mas a gente vai começando a jogar a sombra no lado oposto, onde não recebe diretamente a luz. Essa sombra é chamada de sombra própria, né? Porque está no próprio objeto, claro. Então a gente pode colocar mais contrastes. Quanto mais forte for a luz, a sombra pode ser mais contrastante. E podemos também colocar um contraste maior aqui, ó, no limite entre a luz e a sombra, produzindo um efeito bem mais interessante a figura, dependendo do material também que a gente está usando. Também existe um ponto mais alto de luz, onde a luz incide sobre o objeto, ou que é refletida, né, a luz. Chama-se a luz própria do objeto. Vou colocar aqui agora um ponto de luz bem branco, ó. Então depende muito do objeto que a gente está usando, certo? Mas a luz também não bate só no objeto na parte frontal, mas a luz bate na superfície e também volta refletindo sobre o objeto, produzindo uma luz que chamamos de luz refletida. Ela vai aparecer mais quando colocarmos agora a sombra projetada. A sombra projetada, ela geralmente assume a forma do objeto. Caso aqui temos uma esfera, então a sombra projetada vai refletir uma elipse, né? Então vamos colocar a sombra projetada aqui. Note que na borda do objeto ficou agora claro, ó, essa é a luz refletida. E a sombra projetada vamos deixá-la um pouco mais clara. E vamos colocar uma outra sombra, que é a sombra na oclusão do objeto. Quer dizer, aquele ponto mais escuro onde a luz não consegue atingir. Então temos aí um estudo básico de luz e sombra. É preciso a gente entender bem essa parte de iluminação, para que também na pintura a gente aplique e coloque pinturas mais interessantes, claro, usando as cores. Terceiro passo muito importante é domine uma técnica, ou estude uma técnica, ou mais de uma técnica. E procure aplicar nessas técnicas aquilo que você aprendeu de iluminação, né? Estudo de luz e sombra e teoria das cores. Não vá logo pintando, né? Pegando o material e logo pintando de toda forma. Procure aplicar aquilo que você estudou ou que você está estudando. Procure ver também como funciona, né, o uso dos materiais em cada técnica. Não adianta você pegar uma tinta aquarela e sair pintando de todo jeito. Como é que funciona a aquarela? Preciso estudar também essas técnicas separadas, né? Como funciona melhor cada material, que papel apropriado, como usar aquarela, os pincéis, né? Se for uma pintura digital, que programa você vai usar? Então procure saber como funciona, né? O uso de camadas, de plugins, de efeitos, enfim. Procure se inteirar sobre as coisas. Se for pintura a óleo, que material você vai usar? Como esse aqui, por exemplo. Note que aqui foram usadas as mesmas técnicas de usar os azuis ou as cores complementares, né? Para que ficasse harmoniosa. Se for uma pintura digital, olha a parte de contrastes, né? De luz e sombra, contra-luz. Então, o que eu estou querendo mostrar é o seguinte: temos de aprender esses passos, né? Importantes. Primeiro, parte de teoria das cores, depois estudo de luz e sombra e depois dominar uma técnica e procurar aplicar.
E aí, você gostou do vídeo? Então deixe seu comentário aí embaixo, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu e não esquece de marcar aí as notificações, né? Ativar o sininho para que você receba novos vídeos com conteúdos como esse. E pode até deixar uma sugestão, um personagem que você gostaria que fosse pintado em alguma técnica, lápis de cor, pintura a óleo, acrílica, nanquim, aquarela, enfim. Deixar a cargo de vocês, tá bom? Quem sabe no próximo vídeo seja um desenho escolhido por você. Então, grande abraço e até a próxima.